A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, meus amados, estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo, meus amados irmãos, com histórias de vários adolescentes que fizeram a diferença no meio em que eles viveram. E hoje, vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Fazendo a Diferença. Isso mesmo, Fazendo a Diferença. Nesta lição, meus amados, vamos estudar a respeito do rei Josias, o rei de Judá, o rei do Reino do Sul. Vamos aprender, meus amados, com o testemunho do rei Josias, que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos para Ele. Mas Ele nos chama para sermos totalmente comprometidos e obedientes à Sua palavra. A respeito aí dos 31 anos do reinado do rei Josias, o reino de Judá, o reino do sul também, não mudou muito de direção e nem abandonou aí os seus maus costumes. Vale lembrar, meus amados irmãos, que após o reino dividido de Israel, após o reinado de Salomão, quando seu filho assumiu seu posto, o reino de Israel, que era um reino unido, se dividiu em dois. Reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos. O reino do norte, conhecido como reino de Israel, e o reino do sul como reino de Judá. E a respeito do reinado destas 2 tribos, deste reino, o reino de Judá, conhecido também como reino do sul, que o rei Josias aí ficou durante 31 anos. E essa divisão foi até o período do cativeiro. Apenas após o cativeiro da Babilônia, meus amados, que Israel voltou a ser uma nação só. Entretanto, meus amados, os constantes esforços deste grande rei, o rei Josias, para servir aí o Senhor com fidelidade, lhe renderam aí a honra divina. O castigo de Judá, o reino do sul, somente veio depois da morte do rei Josias. O nosso texto bíblico se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 14. Se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto sagrado. 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 14. E o destaque da nossa lição, meus queridos, se encontra em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, que diz assim: Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Como eu já comentei no começo, meus amados, o reino de Israel, a nação de Israel, só foi unida ali durante 3 reinados, que era o rei Saul, que foi o primeiro rei Davi, que foi o segundo, e rei Salomão, que foi o terceiro. Cada um reinou 40 anos, totalizando assim 120 anos de reinado de uma nação unida. As 12 tribos de Israel estavam unidas. Mas após aí o filho de Salomão assumir o seu reinado, a nação ali pediu para que os impostos que eram cobrados por Salomão fossem diminuídos, que era uma carga muito pesada para o povo. Mas o seu filho, que assumiu o seu lugar, decidiu então dobrar esses impostos. E o povo, com certeza, não gostou. E nisso, meus amados, houve uma rebelião e 10 tribos se dividiram das 2 tribos do sul, que é Benjamim e Judá. E aí nasceu o reino dividido de Israel. As 10 tribos, formadas aí pelas tribos do norte, ficou aí conhecido como Reino do Norte, ou Israel. E enquanto, meus amados, as 2 tribos, Benjamim e Judá, faziam parte do Reino do Sul, que é a tribo de Judá. E daí para frente, até o cativeiro da Babilônia, Israel nunca mais foi uma nação unida. Estava dividida em 2, Reino do Norte e Reino do Sul. E se tratando da lição de hoje, a respeito do rei Josias, ele foi aí o último dos reis justos de Judá. E vale também, meus amados, destacar que a linhagem de Davi só foi preservada
no reino de Judá, no reino do sul. O reino do norte, que era conhecido como Israel, desde o seu primeiro rei após a divisão, já não era mais da linhagem de Davi. E Deus prometeu que o Messias viria da linhagem de Davi. Portanto, apenas essa linhagem foi preservada no reino do sul, que é o reino de Judá. Mas o rei Josias, né, foi, como eu comentei, foi o último dos reis justos de Judá. Houve ali uma troca, né, de reis. Cada rei que entrava, um era bom e o outro era mau. Um era bom e o outro era mau. Um seguia os caminhos do Senhor e o outro não seguia. E Josias foi o último desses reis que seguiu os caminhos do Senhor, que era um rei justo. E a palavra de Deus, as escrituras sagradas nos dizem que nunca houve um rei como ele se voltasse aí para o Senhor de todo o coração. Nenhum outro rei se voltou para Deus como ele de todo o coração após o reino dividido. E este grande monarca e fiel homem de Deus, meus amados, expurgou o país aí de todas as falsas divindades ali colocadas pelos seus ancestrais, pelos reis que vieram antes dele. Vale lembrar que Israel se perdeu, meus amados, se perdeu no caminho por causa da idolatria. A partir do momento que a idolatria entrou em Israel, meus amados, o povo foi só se distanciando. E aí o resultado disso, né, foi o cativeiro da Babilônia. Mas ao saber aí que o livro da lei, meus amados, havia sido encontrado dentro do templo, o rei Josias ele iniciou ali em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. É o que vamos ver na lição de hoje, né? A introdução da nossa lição diz assim: esta lição aborda um importante episódio das Escrituras, a vida do rei Josias. Pelo fato de ter sido um rei que iniciou o seu reinado com apenas 8 anos de idade e um dos últimos reis justos dentre todos os reis de Judá, a história bíblica traz grandes ensinamentos de como Deus levanta também jovens e adolescentes com ousadia a fim de cumprir os seus propósitos. Meus queridos, quando formos aí humildes e sensíveis, Deus nos abençoará individualmente a despeito de que possa acontecer a nossa terra, né? O zelo aí do rei Josias pela sua terra era tão grande que ele começou ali a livrar Judá de todas aquelas práticas contra as quais aí a palavra de Deus falava. A lista das suas ações sugerem a extensão da apostasia de Judá. O que podemos apreciar sobre Josias, meus amados, é o seu aí exemplo de total compromisso a Deus. Nenhum de nós poderia fazer um pedido mais importante do que sermos como Josias, né? Que se converteu ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. O ponto 1 da nossa lição fala a respeito da instabilidade política de Judá. É como eu já comentei no começo, meus amados, o reino de Israel era uma nação única, e após ali Salomão ter assumido, né, ele acabou ali fortalecendo mais ainda a nação de Israel, né, politicamente, territorialmente, enriqueceu bastante o reino de Israel, mas após a morte de Salomão, quando seu filho, né, a lição aqui no destaque, o seu filho assumiu o seu lugar, esse reino foi dividido e nunca mais Israel foi uma nação. Uma nação unida, né? E a cada rei que entrava, a situação piorava, porque eles traziam a idolatria para dentro de Israel. Por causa da liderança, por causa do rei que assumia e trazia a idolatria, toda a nação de Israel se corrompia, porque influenciada pelo seu rei, a nação também caía na idolatria. Chegou um ponto ali, meus amados, um certo período da história, em que a nação de Israel, o povo de Israel, já não sabia nem quem era o Deus verdadeiro. Estavam em dúvidas de quem era o Deus verdadeiro que tinha livrado eles do Egito, da escravidão do Egito, que tinha ali cuidado deles durante 40 anos no deserto e tinha dado aquela terra ali, aquela terra de Canaã, a terra prometida para eles.
Então a situação era muito grave. Mas Deus sempre tem os seus, meus amados. Em meio a tanto pecado, ao mundo perdido, sempre tem aquele que não vai se dobrar os seus joelhos perante Baal, que vai estar firme com Jesus, firme com Deus e pronto para ser usado, assim como foi o rei Josias, né? Ponto 2, um rei jovem e temente a Deus. A ascensão de Josias ao trono, meus queridos, aconteceu após aí o assassinato do seu pai. Olha só que situação, que foi ali alvo de uma conspiração, né? Porém, os conspiradores, né, foram dominados pelo povo de Judá e eram favorável, né, à dinastia davídica, né, que era a continuação ali da descendência de Davi como rei, né, no reinado. E que acabaram então entronizando Josias, mesmo aos seus 8 anos de idade. Certamente, meus amados, ele reinou ali, ó, por intermédio de tutores, né? Até ter aí condições de exercer o seu reinado por iniciativa própria. Mas o texto bíblico não indica aí quem poderia ter sido seu tutor. Há indicativos de que provavelmente tenha sido aí um sacerdote do templo, né? Como foi no caso de Joás. Daí, meus amados, se explica o seu nome, né? O seu fervor religioso, pois o seu nome significa Yahvé sustenta, né? Um nome bem sugestivo diante dos desafios que enfrentou para reformar a religião verdadeira em Judá. A reforma religiosa mesmo iniciou-se quando o rei Josias tinha 16 anos de idade. Olha só, na fase da adolescência, com apenas 16 anos, o rei de Judá, né? E atingiu aí o seu clímax quando ele estava aí reinando há 18 anos. Portanto, com 26 anos de idade. Levou, meus amados, 10 anos para pôr em prática aí todas as mudanças necessárias desde que iniciou a reforma. Como Judá estava em estado de sucessania à Síria, isto é, a Síria estava dominando o reino de Judá naquele momento da história, bem nesta época do rei Josias, então foi preciso aí certa cautela, né, por parte do rei Josias, além aí das pressões internas do reino, que nessa época estava completamente contaminado. E a máquina estatal aparelhada pela idolatria. Como eu já comentei, tanto o reino do norte como o reino do sul, né, que era a divisão da nação de Israel, se perdeu na idolatria. Se distanciaram dos caminhos do Senhor e por causa disso toda a nação estava corrompida. E quando um rei assumia o posto, quando um rei assumia o reinado, independente de qual reino, seja do norte ou seja do sul, e queria ali impor a lei de Deus, sempre tinha aqueles que se rebelavam, que se levantavam contra esses reis, até derrubá-los. De certo, meus queridos, que Josias aproveitou-se também da morte de Assurbanipal, que era o rei da Assíria, que estava dominando o reino de Judá naquele momento. E ele faleceu aí aproximadamente no ano 632 a.C. Então o rei Josias, aproveitando essa situação em que aquele rei que dominava o seu território tinha morrido, ele aproveitou então para colocar em prática todas as suas ações, todas as suas ideias, e para abandonar de uma vez por toda as divindades daquele rei soberano da Síria e assim iniciar as reformas que trouxe aí um avivamento para esta nação. O ponto 3, purificando o altar, o avivamento. Então, com o seu desejo, né, de realizar reparos na casa do Senhor, porque estava ali precisando de uma reforma no templo, então o rei Josias ordenou a Safã, que era o escrivão, e a outros assessores seus, que fossem ao encontro do sumo sacerdote Hilquias e arrecadassem ali todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar, meus amados, a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Hilquias
a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado na casa do Senhor. Estava tanto tempo abandonado, meus irmãos, que essa leitura do livro da lei, o livro de Moisés, né, que era lido constantemente, tinha sido parado de ler há anos. Então muitas pessoas tinham nascido já, uma geração tinha se levantado e não conheciam a lei do Senhor. E quando começaram a reforma do templo, meus amados, acharam perdido lá o livro da lei, a lei de Moisés. Por este relato, então, meus amados, percebe-se como que era o nível do desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria estar zelando, né? O próprio sumo sacerdote não estava cuidando disso. Não apenas aí pelo livro sagrado, né, livro da lei, mas pelo cumprimento das leis divinas que tinham sido expressas por Deus. O rei Josias, ao saber ali do conteúdo do livro, né, e também Safã, o escrivão, ficaram ali naquele momento sem reação, né? Pois o escrivão levou imediatamente o livro até o rei Josias. O rei então leu aquele livro tão avidamente, né, naquela angústia ali de saber o que estava escrito, e ficou ali tão fascinado diante da realidade, meus amados, de haver ali descumprido o seu conteúdo, que não tardou então em rasgar as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado, meus amados, pela mensagem daquele livro, do livro da lei, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem aí os que não querem confirmar as suas vidas à vontade soberana de Deus. O reino ocupou a ninguém. Simplesmente, meus amados, ele se humilhou rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, meus amados, ele convocou ali naquele momento todas as autoridades de Judá e de Jerusalém também, e de todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo então a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento, meus amados, começa com a escuta da palavra de Deus. Não existe avivamento sem o estudo da palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado. A nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada dentro de nós. O avivamento, por meio da palavra, meus amados, é duradouro. No início da sua reforma, quando tinha ali completado apenas 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, reformou o templo, tirando assim todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Ele fez uma limpada geral no templo. Imagine, dentro do templo, meus amados, tinha utensílios que tinham sido ali consagrados a Baal, que era o da idolatria. Além disso, meus amados, ele expurgou as imundícias idólatras de todas as cidades de Judá. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Então Josias promoveu uma limpagem geral na nação. O coração de Josias, meus amados, fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. O povo tinha esquecido de Deus. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Foi através de Salomão que entrou a idolatria em Israel. Este grande monarca
e figura aí, né, uma pré-figura do Messias de Jesus, foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Nossa conclusão diz assim: Deus sempre requererá de seu povo obediência, temor e retidão ante seus preceitos. E isso tudo se resume ao amor que temos por ele e a sua obra. Josias escolheu fazer a diferença, mesmo Israel tendo um histórico de reis tão iníquos aos olhos de Deus. Entretanto, Josias decidiu ser um rei diferente. Apesar de assumir o reino tão jovem, foi justo diante do Senhor e restaurou muitas coisas que estavam perdidas em seu tempo. Meu caro adolescente, seja também um restaurador das obras de Deus em sua geração. Viva sempre à luz da palavra de Deus e certamente o Senhor abençoará você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.